Olá, queridos amigos, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Monique Papa, sou criadora do canal Luz da Alma e hoje aqui no Conexão Espiritual nós vamos falar a respeito de novas formações familiares. Pois é, há muito tempo a Justiça já aceita novos conceitos de família. Desde a Carta Magna de 1988, a família é constituída não somente pelo casamento, mas também pela união estável e muitas vezes considerado também como família um pai ou uma mãe que sejam pai ou mãe solteiros que também constituem a sua família. Além disso, o Conselho Nacional também já aprovou a união de pessoas do mesmo sexo. Porém, apesar de toda essa evolução nos quesitos das leis humanas, as pessoas ainda na sociedade têm muito preconceito e desrespeito e têm dificuldade de aceitar essas novas formações familiares. Isso acontece por conta de um conceito pré-concebido, que desde lá do Concílio de Trento, a Igreja Católica já vinha com a constituição de que após a formação dessa família através do casamento, esse casamento seria indissolúvel, ou seja, não poderia haver separação ou divórcio. Mas com o tempo a nossa humanidade vai evoluindo e aí as leis vão se adaptando às novas formações familiares, aos novos conceitos de família. Mas esse conceito de família foi se modificando ao longo do tempo. As leis foram se adaptando, porém a sociedade tem dificuldade ainda de entender, interpretar todas essas leis. Então, antigamente, nós víamos a figura da família constituída por um homem, uma pessoa do sexo masculino e uma pessoa do sexo feminino que de alguma forma se casavam, se uniam e tinham ali seus filhos, gerando e constituindo uma família. Hoje já existem 19 tipos diferentes de formações familiares. Além dessa união homoafetiva, existem outras formações familiares. Muitos casais optam hoje por não terem filhos. Outros casais muitas vezes têm os seus filhos e esse casamento não pendura. E aí eles acabam fazendo a dissolução desse casamento. E não significa que eles não possam ser felizes e encontrar um novo parceiro. Então muitas vezes eles acabam buscando pessoas que também passaram por essa mesma experiência, por essa mesma vivência, e aí formam famílias pluriparentais, ou seja, famílias diferentes, pessoas, casais, que eram de famílias diferentes, acabam se unindo, formando uma nova família, e aí os filhos passam a conviver juntos, e tantas outras formações familiares. Como a doutrina espírita explica tudo isso? Quando a gente estuda o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 14, os espíritos nos esclarecem a respeito de duas formações familiares. A formação familiar através dos parentescos corporais e através do parentesco espiritual. Através do parentesco corporal, nós estamos vinculados muitas vezes com espíritos de encarnações anteriores, que a gente está aqui se reencontrando numa mesma família, e são pessoas que são espíritos que nós temos afinidade. Mas tem outras situações em que a gente também está nessa família corporal, nessa existência, justamente para resgatar nossas dificuldades anteriores, resgatar com espíritos que muitas vezes nós tivemos dificuldade, que a gente vem nessa existência na mesma família, justamente para que a gente tenha a oportunidade de modificar essas relações. Ao mesmo tempo, eles falam também a respeito da família espiritual, que é aquela família que muitas vezes eu escolho para ter comigo, São aqueles espíritos afins que a gente tem maior afinidade. Como Jesus mesmo dizia, quem são meus pais e quem são meus irmãos, Muitas vezes a gente tem a família corporal, mas a gente tem afinidade maior com pessoas que não são da nossa família. Então a doutrina espírita vem nos esclarecer que sim, nós vemos muitas vezes num ambiente familiar para que a gente possa conviver com essas pessoas, mas nada impede que no futuro a gente tenha afinidade com outros espíritos e possa ter uma relação, uma convivência familiar amigável e caridosa. Mas por que a gente ainda passa por tanto preconceito com essas novas relações familiares? Nós precisamos lembrar que nós estamos num planeta em progresso. E os espíritos que estão aqui muitas vezes estão em evolução e não conseguem compreender todos os ensinamentos de Jesus. Jesus veio nos lembrar do amor e da caridade, da lei do amor. Independente de como é a minha família, como é que é essa minha formação familiar, o mais importante é que a gente trabalhe a nossa benevolência, o nosso amor, a nossa caridade e o nosso perdão muitas vezes das ofensas.
E é a partir daí que a gente começa a constituir o conceito principal da família, que é essa família que está aí unida pelos laços de afeição. Isso não significa que há formação familiar certa ou errada, como mesmo os espíritos nos esclarecem. A família, muitas vezes, o casal é a união de duas pessoas que juntas vão fazer a formação de uma família e vão passar todo esse conhecimento, esse aprendizado e esse amor para frente. Muitas das vezes nós, como sociedade, julgamos os outros, queremos de alguma forma impor um formato, uma formação de família. E na verdade o que nós precisamos lembrar, como também nos esclarece a doutrina espírita, é que nós como os espíritos, nós temos o nosso livre-arbítrio, o poder das nossas escolhas. Quem sou eu para julgar se um casal precisa ter um filho ou não? Ou se um casal que acabou de se separar não pode constituir uma nova família. O mais importante de tudo isso é que nós não tenhamos esse pré-julgamento e de alguma forma respeitemos as escolhas do outro. E principalmente nós precisamos lembrar da lei maior, que é a lei de amor e caridade, que Jesus já veio nos ensinar. Nós precisamos entender que nós estamos aqui numa formação da nossa humanidade, numa grande família, e que nós precisamos ter o olhar para com o outro, um olhar de irmãos. E a partir do momento que nós conseguirmos compreender tudo isso, nós aceitaremos as novas formações familiares e compreenderemos que nós estamos em progresso. E a partir daí, a gente vai se amar. Amar independente da forma como a gente quer constituir aí a nossa família, mas nos olharmos com esse amor, com esse sentimento de caridade e fraternidade. Espero que vocês tenham gostado desse tema de hoje. Um beijo grande e até o próximo Conexão Espiritual.